Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz de Cristo Jesus. É com alegria que nós nos encontramos em mais um momento de culto neste grupo Integração. Queremos louvar a Deus pela vida, pela família, pela proteção, pelas bênçãos em cada lar e em cada coração. E o nosso desejo é que você esteja sendo alimentado, fortalecido, robustecido no poder do Espírito Santo de Deus através da sua palavra santa. E neste momento nós queremos refletir na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 33. Nós faremos a nossa reflexão, mas antes eu quero orar. Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Ministra sobre nós, Pai, com poder e graça. Ministra sobre nós, transformando, corrigindo, orientando, Pai, cada filho Teu naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta oportunidade. Que a Tua palavra, Pai, seja muito bem explicada e entendida por todos nós, e possamos, ó Deus, colocá-la em prática no nosso viver diário. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. O Salmo 33 tem como grande destaque, o verso de número 12, que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Talvez você já tenha ouvido, como eu, alguns políticos, talvez já tenha visto em algum outdoor este verso como pretensão de que a nossa nação é uma nação do Senhor. Mas na verdade este verso, este poema no Salmo 33, este verso de número 12, ele é endereçado à nação de Israel, mas ele se estende agora àqueles que Deus escolheu para a sua herança. A nação de Israel foi o princípio, ali através de Abraão, através dos profetas, a história que a gente conhece, todo o Antigo Testamento, mas através de Jesus e o Evangelho, agora nós também pertencemos ao Israel de Deus. Nós podemos dizer que nós somos felizes porque nós somos o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós somos a igreja de Cristo Jesus e nós louvamos a Deus por isso. O que este salmo traz para nós de importante por ser a palavra de Deus? O que este poema? Os salmos são poemas, são poesias em forma de canção que o povo adorava, que o povo louvava ao Senhor, que o povo orava a Deus através dos salmos. E nós precisamos aprender muito através deste livro de sabedoria, deste livro poético do Antigo Testamento, do povo hebreu. A primeira parte deste salmo vai do verso 1 até o verso 5 e mostra que Deus, Ele é um Deus que exige de nós a adoração, o louvor. Ele exige de nós que nós entoemos um novo cântico, ou seja, o cântico de um coração transformado. Há alguns verbos nestes primeiros versos aqui que são no imperativo, Ele diz: exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei. Os verbos são todos no imperativo, mostrando que Deus requer de nós, seus filhos, seus servos, uma restrita obediência em apresentarmos a Ele o nosso culto, e isso deve ser sempre com exultação. Ele começa com esta palavra: exultai, ó justos. Os salmos, eles caminham entre os justos e os ímpios. O Salmo 1, que é a introdução dos 150 salmos, ele mostra esses dois caminhos, o justo e o ímpio. E aqui mostra que Deus requer do justo uma exultação no Senhor, uma exultação que primeiro vem de Deus para nós,
né? Em forma de obediência, agora nós servimos a Ele com celebração, com louvor, com cânticos, sempre um novo cântico nos lábios. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Deus é o Deus de fidelidade. O proceder de Deus é fiel. A palavra do Senhor é reta e Ele ama a justiça e o direito. Ele ama as coisas retas, né? A justiça, nós temos estudado na carta aos Romanos, a justiça de Deus atribuída a nós, né? A justiça que foi imputada a nós através de seu Filho Jesus, né? E por conseguinte, nós agora que ressuscitamos com Cristo, precisamos ter também vida de retidão, de justiça, vida de equidade, né? A terra está cheia da bondade do Senhor. Agora o salmista vai começar a expressar sobre a soberania de Deus no ato de criar, no ato de determinar que as coisas existam. Os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas, as grandes ondas. Tema ao Senhor toda a terra, temam os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Esta segunda parte, essa segunda estrofe neste poema, mostra que o fim de toda a criação de Deus, o Deus que criou pelo poder da sua palavra, o fim de tudo isto é que o homem tema ao Senhor, é que o homem honre ao Senhor, é que o homem glorifique ao Senhor por toda a sua criação. Essa é o imperativo, né? Que esta estrofe mostra para nós. Temam-no, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. A terceira estrofe vai mostrar para nós, a que tem o verso de número 12, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas os precedentes, o verso 10 e o verso 11, vão mostrar algo bastante interessante. O verso 10 diz: o Senhor frustra os desígnios das nações, Ele anula os intentos dos povos. Que interessante, né? O mesmo Deus que faz feliz a nação que Ele escolheu, é o Deus que frustra os desígnios das nações, que anula os intentos dos povos. Que coisa, né? O oposto. Por quê? Porque um é o povo que teme ao Senhor, o outro são os ímpios, são os pagãos, são os idólatras, são aqueles que vão após outros deuses, são aqueles que não reconhecem ao Deus Senhor e soberano de todas as coisas. Por isso o Senhor frustra, por isso o Senhor deixa eles receberem o resultado da sua idolatria, do seu paganismo, do seu temor aos falsos deuses, né? Mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Deus, Ele tem o verso 11, né? Entre esses dois que se contrastam, o verso 11 diz que o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, Deus é aquele que de eternidade a eternidade Ele é Deus. E Ele vem construindo a história do seu povo, os seus eleitos, né? O apóstolo Paulo, ele fala que nós somos eleitos, nós somos predestinados antes da fundação do mundo. Que coisa, né? Deus já tem os nossos planos, os nossos dias todos contados, e Ele nos fez povo seu, para o seu louvor e para a sua glória. A estrofe seguinte vai mostrar: o Senhor olha dos céus, vê. O detalhe agora é o olhar de Deus, né? O Deus que faz, agora o Deus que olha. O Senhor olha dos céus, o Senhor vê os filhos dos homens do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra, Ele que forma o coração de todos, Ele contempla. Então está tudo ligado ao olhar de Deus. Deus é aquele que agora está olhando do céu e vendo
tudo que se passa ao redor da humanidade, né? Tudo que se passa no coração, não só ao redor, mas no coração deste homem, pois ele conhece, ele fez o coração, ele que forma o coração do homem, ele sabe dos desígnios maldosos dos ímpios, né? Ele sabe que não há rei que se salve pelo seu poder, né? Não há todos os desígnios do coração do homem, buscando nos próprios recursos do homem, são falhos, vazios. Não há líder, não há político, não há nenhum rei, nenhum monarca que vai trazer solução para o coração do homem. Vai trazer paz à sociedade, paz ao coração do homem. Somente Deus faz isso, pois Ele contempla. Mas o verso 18 vai mostrar para nós que Ele olha do céu e põe... Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Diferente de olhar, diferente de contemplar, agora sobre os que o temem, os olhos estão sobre. É algo assim muito pessoal, muito direto, muito íntimo. Deus cuida dos seus filhos. É o que o salmista diz no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus, Ele está pronto a socorrer os seus filhos. Ele tem os seus olhos sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, o verso 19, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. A fome que é um inimigo presente em praticamente toda a história da humanidade, em várias épocas, a calamidade, a fome, a miséria. Esse contexto de fome é muito peculiar ao povo de Israel. Nós conhecemos a história de Ruth, quando Noemi, junto com seu esposo e seus filhos, foram para Moabe por causa da fome em Belém. E lá elas encontram, a Noemi encontra a morte do seu esposo, a morte dos seus filhos que já eram casados, e a história de Ruth, ela emerge desse cenário de fome e de morte. A fome é triste, mas é a realidade em muitos contextos sociais. E a fome é sinal de ausência do pão vivo que desceu do céu. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta jamais terá fome. Aquele que bebe da água que eu der jamais terá sede. Eu sou a água viva. Que maravilha, né? E muitas pessoas e muitos estão aí ainda morrendo de fome e tendo o pão vivo que desceu do céu bem pertinho, bem próximo, né? E nós precisamos comunicar esta realidade. A fome do mundo, ela tem uma solução, ela tem uma saída, e essa saída é Cristo Jesus. A parte final do Salmo, nós vemos o salmista declarando a sua fé, a sua confiança, ele confessando a sua fidelidade ao Senhor. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Este salmo é uma oração, é um cântico, mas é também uma oração. E o salmista ele conclui com esta expressão, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Às vezes a gente quer a misericórdia do Senhor, mas quer conforme nós esperamos. A gente quer a misericórdia do Senhor, mas nós que determinamos as coisas, nós tomamos as iniciativas, nós tomamos as frentes, nós fazemos os nossos planos
e depois queremos que a misericórdia do Senhor nos alcance. Mas é preciso entender, queridos, que a misericórdia do Senhor, ela vem dentro de um contexto, de um plano, de um Deus que caminha com a história de eternidade a eternidade, de um Deus que traça metas, planos para o seu povo, estabelece leis e requer obediência, estabelece leis e requer adoração, requer culto. Deus estabeleceu a forma de cultuarmos a Ele. Nós temos aprendido isto nos nossos estudos das quintas-feiras. Culto de adoração e louvor a Deus. Há também os cultos falsos, como nós fugirmos dos cultos falsos, do falso culto, como nós buscarmos um culto a Deus de forma verdadeira. Aqui está a solução, né? Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A esperança nossa tem que ser na aliança do Senhor, na promessa do Senhor, naquilo que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu uma nação, Deus chamou um homem chamado Abraão, tirou da sua terra no meio dos caldeus, terra pagã, e trouxe para uma terra de peregrinação, de lutas, de adversidade. Mas formou dessa nação, nesta nação ele enviou seu Filho Jesus para salvar aqueles que nele esperam. Aqueles que esperam verdadeiramente a misericórdia do Senhor precisam confiar nos méritos de seu Filho Jesus, naquilo que seu Filho Jesus realizou para nos trazer a sua salvação, ou seja, a sua morte expiatória, morte de cruz, que pagou pelos nossos pecados. Nós que éramos a exemplo destas nações, as quais o Senhor frustra os desígnios, as quais o Senhor anula os seus intentos, nós éramos esse povo. Mas em Cristo Jesus agora, nós somos feitos sabedoria de Deus, nós somos feitos poder de Deus. Está sobre nós o poder de Deus, através do Espírito Santo que em nós habita. Poder para vencermos o pecado, poder para vencer as lutas e a adversidade, olhando sempre para o alvo, Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe o teu coração, querido irmão, querida irmã. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Até o nosso próximo encontro, com a graça do nosso Deus.